bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Efésios capítulo 2 a partir do versículo 1 que diz ali, né? Somente pela graça somos salvos, né? Então aqui diz, Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Se nós formos analisar, essa é uma continuação da pregação anterior. Quando eu li aqui, gente, somos pela graça, né? Somente pela graça nós somos salvos. Por quê? Quando nós fomos vendidos para o pecado, como eu expliquei no devocional anterior, através do pecado de Adão e Eva, nós, ali quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram tentados a ser semelhantes, a ser igual a Deus, pensar como Deus, né? Eles foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim do Éden, aquele que Deus, né, tinha criado para o homem, onde o homem não ia precisar trabalhar, né? Ele estava ali, gente, para cuidar. Deus, ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, colocou ele num lugar todo especial. Deus colocou ali os animais, Adão deu nome a eles, a cada um deles. Adão percebeu que ele estava sozinho, que ele não tinha ninguém como ele. Que os outros animaizinhos todos tinham o seu parzinho, né? O leão tinha a leoa, ele deu os nomes para cada um deles. Então, para você ver que, olha como Deus fez. Adão perceber que não era bom viver só. Que cada animal Deus havia criado com o seu parzinho, macho e fêmea. Deus criou. Então, quando ele sentiu esse desejo, ele percebeu que ele estava só. A palavra, ele disse: não é bom que o homem viva só. Faremos para ele uma ajudadora. E Deus tirou Eva da costela dele. Da costela, né? Então, olha, ele caiu num sono profundo, Deus criou a mulher, né? Então, olha como Deus trabalha. Era para o homem viver ali na mais perfeita, plena paz, harmonia, em comunhão com Deus. Mas, né, Satanás foi lá com astúcia, foi conversando, foram dando ouvidos, né? Desceu para o coração e eles acabaram pecando, desobedeceram a Deus. Eles foram comer do fruto que era proibido. Porque se nós formos analisar, o homem, ele não tem o poder para querer ser como Deus. Ele não tem o discernimento, porque ele sabe o que é para fazer,
Paulo mesmo disse, o bem que é para eu fazer eu não faço, mas o mal, a pessoa sempre tem a tendência a querer fazer as coisas erradas, porque era assim que nós andávamos. Quando nós andávamos na carne, como a palavra diz aqui, nos quais andastes no pecado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, né, que é Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem atua no mundo é Satanás, gente, e os seus demônios, outros anjos que foram caídos. Satanás, Lúcifer, ele não tinha a aparência do ser humano, ele era um ser angelical. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso gerou um ciúme nele. E ele se ensoberbeceu de tal maneira, ele era o anjo que ele cuidava do louvor para Deus. E ele quis colocar o trono dele semelhantemente com o do Altíssimo. E Deus disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Satanás se ensoberbeceu de tal maneira, ele era um anjo lindo. Imagina, olha a função dele, encarregado de cuidar do louvor. Você sabia que por que as pessoas que são dos grupos de louvor das igrejas, né, corais, músicos, instrumentistas, aqueles que são levados aos levitas a fazer as pessoas preparar o coração para receber a palavra. Eles são eles sofrem inúmeras investidas, porque Satanás não quer que essas pessoas venham ser bem-sucedidas no reino, na função que ele não desempenhou até o final, como deveria ser. Então, porque ele sabia da responsabilidade, imagina, o ministro, ele cuidava de milhares de anjos ali que eram responsáveis pelo louvor a Deus, ou seja, o louvor ele tinha que subir até o trono. Então quer dizer que eles ficavam aqui e daqui ele ministrava o louvor para Deus. Você já imaginou? Então ali, quando Adão e Eva foram postos ali no jardim, era para viver ali eternamente. Mas foram expulsos. E através desse pecado, hoje, as pessoas ainda vivem escravas da desobediência, escravas de Satanás, escravas do pecado, da imoralidade, da iniquidade. Por quê? Porque o príncipe deste século, ele tem o domínio. Satanás é o príncipe deste século. Ele está no mundo, a palavra diz, no mundo jaz maligno. Ele está aí. Por que Jesus, quando ele fez uma oração a Deus, ele disse, Pai, guarda eles. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem a este mundo. Então, porque nós não pertencemos aqui. Aqui nós estamos de passagem. Nós sabemos que no dia da vinda de Cristo, aquele que verdadeiramente seguiu os seus ensinamentos, seguiu os seus passos, abandonou o seu eu, tomou a sua cruz e o seguiu, viveu de acordo com a palavra, este vai entrar no céu. Esse vai passar pela porta estreita, mas Jesus advertiu, cuide para que ninguém roube a tua coroa, porque vai chegar um momento em que pessoas vão se afastar, vão negar a Cristo, pessoas vão esmorecer na fé, vão abandonar Jesus e por aí vai. A palavra está escrita que o amor de muitos esfriaria, infelizmente muitas pessoas. Elas falam a palavrinha empatia, mas elas não se colocam no lugar do outro verdadeiramente, onde Jesus disse que os 2 maiores mandamentos, o maior é amarás o teu Deus acima de todas as coisas, né? De todo o teu pensamento, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, né? E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. O bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar na vida do outro.
Por isso que eu preciso ser uma pessoa curada. Porque pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então eu preciso ser curada por completo, liberto por completo, porque eu vou ter o amor próprio e eu vou me amar e vou querer que este amor que está no meu coração, que Jesus colocou, o outro tenha também. Que essa pessoa seja transformada, que essa pessoa seja resgatada das trevas como um dia nós fomos. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Enquanto nós estávamos lá no pecado, Deus, ele olhava para nós, ele via o plano e o propósito que ele tinha para cada um de nós. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, ele nos ama, ele nos amava enquanto nós estávamos ali, sujos no pecado, cheio de lascívia, cheio de mentira, tanta coisa ruim a gente tinha, que é os desejos, os pensamentos da carne, né? Pensamentos de vingança. A carne, quando a palavra diz aqui, anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça, sois salvos, gente. Ninguém vai para o céu sozinho. Se eu não aceitar Jesus, se eu não reconhecer que ele é o Filho de Deus, que ele é o verbo vivo que desceu dos céus, que ele se fez carne, que ele desceu aqui, que ele viveu aqui, que ele ensinou, que ele curou, que ele libertou, transformou vidas e ele morreu naquela cruz e levou tudo sobre si, a dor, a culpa, o pecado. Ele, através do castigo que estava sobre ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, nós tivemos paz, uma vida transformada, um livre acesso ao trono do Pai. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse, está consumado, o véu se partiu de cima a baixo, ou seja, ele abriu o acesso para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos buscar a Deus em qualquer lugar em que nós estivéssemos. Eu posso estar falando com Deus na rua, caminhando. Eu falo com Deus em pensamento, porque Ele é onisciente, Ele lê o meu pensamento, eu falo com Ele. É isso. A salvação pela graça, através do sacrifício de Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê. Aquele que crê não vai perecer. Aquele que crê não vai sofrer o dano da segunda morte. Porque a primeira morte era enquanto nós estávamos lá, mortos no pecado, no lamaçal do pecado. Você já parou para fazer uma análise de onde você estava, como você estava, onde você estava quando Jesus te encontrou? A palavra diz que Ele nos amou primeiro. De que forma eu vivia, ou pensava que vivia, porque eu verdadeiramente fui ter uma vida mesmo depois que eu conheci Jesus. Eu mudei meus pensamentos, mudei as minhas atitudes, aprendi a amar as pessoas com os seus defeitos, porque eu não sou perfeita. E eu entendi que eu não posso julgar o outro para mim não ser julgada, né? E na psicanálise nós aprendemos o quê? Eu não posso julgar o outro porque eu não sei a criança que ele foi. Que criança que ele foi, como ele foi criado, de que forma, com amor, sem amor, num lar disfuncional ou num lar normal, funcional. Eu não sei como ele foi criado, porque cada um dá o que tem. Os pais, os avós deram o que eles receberam anteriormente. Então, nós somos versões melhoradas dos nossos pais. Por quê? De repente, os nossos pais não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, mas hoje nós conhecendo a Cristo, tendo a mente de Cristo, pensando de uma forma
evoluída e diferente, quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo o meu comportamento, isso é automático. Por isso a palavra diz que a nossa mente deve ser renovada, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Se eu procedi assim, hoje eu não vou proceder mais, eis que tudo se fez novo, nova criatura. Então, se antes eu vivia assim, eu pensava assim, eu não posso ser a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, não é assim que as coisas funcionam. Com Cristo nós precisamos mudar. Quando Jesus, quando Deus mostrou naquela olaria para Jeremias como o oleiro trabalhava o barro, ele disse, assim eu vou fazer na vida do povo de Israel. Nós temos que lembrar que nós somos barro e nós precisamos ser maleáveis, permitir que Deus venha nos moldando, tirando uma imperfeição aqui, tirando outra ali. Deus não junta caco, Deus faz um vaso novo. Deus faz tudo novo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu não posso mais pensar como eu pensava, eu não posso ter as atitudes da velha criatura. Eu enterrei ela. Ela ficou afogada na água do batismo quando eu nasci dali, quando eu saí dali da água, uma nova criatura, disposta a viver a vida que Cristo tem para mim, viver os planos, os propósitos dele, saber que ele é o meu Senhor, saber que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu preciso diminuir o meu eu, o orgulho, porque o orgulho precede a queda, a soberba, a ruína. Então, as pessoas, quando elas se tornam cobiçosas, como eu já falei aqui, a cobiça, a inveja é a podridão dos ossos. Quantas pessoas conheceram Cristo, mas verdadeiramente não nasceram de novo? Ainda tem um olhar invejoso, ainda tem cobiça pelas coisas do outro, ela não se regozija, não fica feliz com o que o outro conquistou. Mas ela olha, ai, mas eu queria isso. Ah, isso podia ter sido meu. Podia, mas não era para você. Aquela pessoa lutou, batalhou por aquilo ali. É muito fácil nós olharmos a vida do outro e desejar ter a vida dele, mas e o preço que ele pagou para estar ali? Você está disposto a pagar também? Não. Você acha que as coisas caem do céu por descuido na vida dos outros? Não. A única coisa que cai do céu é chuva. E bênçãos que Deus envia para nós, milagres para as nossas vidas, mesmo sem a gente merecer. Porque pela graça nós fomos salvos, pela graça, pelo sacrifício de Jesus, porque antes nós tínhamos esses pensamentos tortos da carne, pensamentos, desejos de vingança, Pensamentos, Quantas vezes a gente via pessoas ligam até hoje, a TV, olham lá, são casados, Olham lá aquele mulherão, aquele homem, esse lá em casa, essa lá em casa. Estão pecando. Por isso que nós devemos, gente, cuidar aquilo que nós olhamos, aquilo que está chegando aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Isso agrada a Deus? O Espírito Santo que habita em mim, ele vai continuar aqui se eu estiver olhando o que não presta? Não. Ele não fica num lugar sujo, contaminado, num lugar contaminado por mágoa, por ressentimento, por amargura. Ele não tem como habitar. O nosso coração deve ser o altar de Deus, a habitação do Altíssimo. O Espírito Santo do Senhor, ele deve habitar em nós. Quando nós somos novas criaturas, nós precisamos ser cheios do Espírito, cheios da graça, cheios do amor de Deus, ser guiados e dirigidos pelo Espírito e não pelos demônios, por Satanás, que é o príncipe deste século. Eu preciso mudar os meus pensamentos para mim ser transformada, passar pelo processo de transformação. A conversão, ela é um processo, é um degrauzinho de cada vez. Por isso que a palavra fala que no início nós somos bebês espirituais. Somos alimentados com o leite. Depois nós recebemos
a comidinha, o alimento sólido, conforme, são etapas, se você for analisar etapas da vida de uma criança, onde ela começa a gatinhar, depois ela começa a caminhar, e nessas etapas ela vai mudando a sua alimentação, e assim somos nós na vida espiritual. Nós vamos começando a receber um novo alimento conforme a nossa mente é renovada, conforme eu permito, conforme eu vou me analisando e vou dizendo, Senhor, verdadeiramente eu preciso mudar aqui. Senhor, eu tinha esse trauma na minha vida, eu sofria por culpa, eu sofria com rejeição, eu sofria com isso, mas eu não quero mais isso. Eu sei que tudo isso Jesus já levou lá na cruz. Eu quero viver a verdadeira paz que Cristo tem para me dar. Eu quero ser cheia do teu amor. Ser cheia do teu amor, Pai, eu perdoo essas pessoas que um dia me causaram dor, porque também alguém causou dor na vida delas. Quantas pessoas se submetem a relacionamentos tóxicos? Quantas pessoas elas repetem ciclos porque foi a forma de amor que elas conheceram? Então isso muda através do nosso coração estar em Cristo, do amor de Cristo estar verdadeiramente em nós. Então nós precisamos entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor cura. A palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a palavra que purifica, é a palavra que me limpa. Conforme eu vou ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando. Conforme eu dou liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, tem liberdade. Você precisa dizer, Senhor, tu tem liberdade para agir aqui. Limpa. Tira, arruma a tua morada, né? Tem um louvor que diz, arruma a tua morada, Senhor. Tira as imperfeições, arruma toda essa bagunça. Como era a nossa vida antes de conhecermos Jesus? Era uma bagunça, gente, total. Quando Jesus chegou na nossa vida, as coisas começaram a se ajustar, foram se encaixando, as coisinhas foram se arrumando, tudo no seu tempo. Conforme nós fomos tendo entendimento, renovando a nossa mente, buscando conhecimento, querer aprender mais de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. Buscando conhecimento, nós somos transformados. Buscando conhecer mais a Cristo, conhecer a Deus, ter comunhão, ter intimidade. Foi para isso que Deus criou o homem. Por que Deus vinha todos os dias ali no jardim do Éden, onde Adão e Eva escutavam o som dos passos do Senhor e se esconderam porque viram que estavam nus? Todos os dias Deus descia ali para falar com o homem. Você já pensou, gente, que privilégio? Todos os dias Deus descia ali e para falar com eles, visitava eles ali no jardim. É isso que Deus quer, comunhão, intimidade, que você lance para Ele, para que Ele possa te cuidar, troca o teu fardo com Ele. Jesus disse, o meu é leve, então para de carregar um fardo pesado que ele não é teu. Troca com Jesus, diga, Jesus, me ajuda aqui, Jesus, vamos trocar o fardo, esse aqui tá pesando, me dá o teu. Lança o teu cuidado para o Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, é toda. Não adianta você deixar a ansiedade, a preocupação tomar conta da tua mente, do teu coração, porque você sai do foco. O diabo vai fazer de tudo para que você saia do foco, para que você perca a tua bênção, o milagre que já está chegando. Ele vai tentar colocar situações para te desviar. Então a palavra diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, não tira os olhos de Cristo. Não olha para o lado, não olha. Porque se você for procurar defeitos em diáconos, obreiros, pastor, pastora, você não fica em lugar nenhum. O homem é falho, Deus não. Olha para Jesus, só Ele.
Não olhe para a falha do homem que está ali do teu lado, mas olhe para Jesus. Ore pela igreja, ore pelos teus pastores, ore pela liderança da tua igreja. Tenha a mesma mente, o mesmo pensamento do anjo da igreja, para que a obra tenha crescimento, para que as coisas venham fluir, né? Para que Deus possa trabalhar. Todos precisam estar em harmonia, porque só tem um cabeça, que é Cristo. Nós fazemos parte do corpo daqui para baixo. Aqui é Cristo, o restante somos nós, os membros do corpo, e nenhum é menos importante. A unha não é menos importante do que o dedo. Se ela estiver machucada, todo o meu corpo sente que a minha unha está machucada, que o meu dedo tem um cortezinho. É isso, todo o corpo de Cristo é afetado. Se um dos membros não está bem, então nós precisamos estar em novidade de vida, em comunhão com a igreja, orando pelo corpo de Cristo, orando para que Deus guarde o povo, para que Deus guarde os pastores, as pastoras, a liderança da igreja, o diaconato, obreiros, ministros, enfim, missionários, pessoas que estão ali trabalhando no ministério de louvor, na intercessão, na limpeza, cuidando das crianças nas escolinhas, né? Nós precisamos orar. Orar porque o príncipe deste século, ele está aí, bramando como leão, achando quem possa tragar. Então ele é o nosso adversário e nós precisamos orar pelos jovens, orar pelas crianças, orar pelos adolescentes, orar pelos idosos, orar por todos, gente. É orar sem cessar. A palavra diz: orando por todos os nossos irmãos que estão passando por aflições, por problemas piores ou semelhantes aos nossos. Eu não posso querer que o problema que se levantou na minha vida é maior do que o do meu irmão. Eu não sei a luta que ele está passando. E eu não posso me vitimizar. Eu tenho que colocar o meu problema para Jesus, lançar para ele, deixar Deus cuidar, não pegar de volta, descansar e orar pelo meu irmão. Orar pela minha irmã, que eu não sei aonde ela está, em que parte do mundo em que ele está, mas ele está passando por uma aflição semelhante ou pior do que a minha. Eu lembro, quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhava na recepção. Gente, era algo muito triste. Quando eu ficava escutando a conversa das pessoas que estavam ali aguardando familiares. Um dia 2 se encontraram. Aí um disse assim: nossa, fulano, tu tá aí, eu também, o que houve? Ah, fulana tá aí dentro. Ah, eu tô com fulano. Ei, como é que tá lá? Um queria estar pior do que o outro, gente. Eu só disse: Jesus, misericórdia. Aí um disse: não, lá em casa tá assim, o outro tá assado, e assim, assim. Para terminar, um disse: lá em casa está como o diabo gosta. Quando ele falou aquilo, eu disse: Jesus, misericórdia. Senhor, misericórdia. Porque é o pensamento, gente. Pensamento. Você já pensou um querer estar com uma vida mais desgraçada do que o outro? Eu não. Eu quero ter uma vida mais abençoada, cada dia mais. Mas não uma vida de desgraça, uma vida de derrota. E tem pessoas que confessam isso com a boca. Um dizia: não, fulano lá tá desempregado, o outro tá assim, o outro tá assim, o outro tá como o diabo gosta. Imagina, a gente exatamente estava como o diabo gosta mesmo. Porque ele estava declarando aquilo com a boca dele. Confessando toda aquela desgraça, toda aquela derrota que estava acontecendo na família dele, dentro da casa dele. Por quê? Falta de conhecimento, gente. Falta de sabedoria. Do fruto da sua boca cada um comerá. Você já pensou a derrota da vida dessas pessoas se não conheceram Jesus até hoje, como vivem? Não vivem, tem gente que sobrevive. Hoje eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Antigamente eu sobrevivia. Hoje eu vivo uma vida nova, uma mente renovada, transformada. Então é isso que nós devemos desejar. Ter a nossa vida controlada por Deus, dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, que me convence da justiça, do juízo e do pecado. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, se eu não tiver uma mente transformada, eu não estiver vigiando e sóbria, ele vai vir toda vez com o plano de destruição. Ele é o tentador. Ele vai tentar atingir quem?
aqueles que são de Cristo, para tentar levar de volta para o domínio dele, porque quando nós aceitamos a Cristo e fizemos dele Senhor da nossa vida, nós saímos do senhorio dele. Ele perdeu a legalidade na nossa vida porque Cristo é o Senhor. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que você reflita no que foi dito aqui, que você leia Efésios 2, reflita nesta palavra, no devocional anterior que foi pregado também, que você venha refletir. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, tenham a mente transformada, a mente de Cristo, que verdadeiramente elas sejam novas criaturas e que tudo tenha se feito novo por completo na vida delas, Pai. Que elas sejam alcançadas pela Tua graça, porque pela Tua graça nós somos salvos. Que não existe salvação se não for através de Cristo, Pai, que as pessoas tenham este conhecimento, que isso chegue às suas vidas, Pai, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos nossos estados, no nosso país e países, que a tua mão de poder esteja, Pai, sobre todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.